Fala, fiel. Hoje a gente precisa falar sobre tudo o que aconteceu na partida do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Uma noite que prometia emoção, mas que acabou sendo marcada por muita polêmica dentro de campo e, principalmente, fora dele. O jogo terminou com a derrota do Timão por 2-1, mas a discussão que tomou conta de jogadores, comissão técnica e diretoria não foi apenas sobre o desempenho em campo, e sim sobre a arbitragem e toda a estrutura que envolve o futebol brasileiro. Desde o apito inicial, o clima já estava tenso, com jogadores se posicionando firmes em disputas, tentando manter o controle da partida, mas a forma como os lances foram interpretados acabou causando muita confusão e desgaste para o time. Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, não poupou palavras ao comentar sobre a situação após o jogo. Ele ressaltou a necessidade de mudanças estruturais na arbitragem brasileira, destacando que a pressão sobre os árbitros é enorme e que, mesmo com a intenção de melhoria, ainda falta consistência nos critérios adotados. Segundo ele, não se trata apenas de transferir responsabilidades, mas sim de entender que a insegurança dentro de campo prejudica diretamente o futebol, e que todos os clubes precisam ter a certeza de que as regras serão aplicadas de forma uniforme e clara. Soldado mencionou que, apesar de todos os esforços para colaborar e contribuir, o Corinthians continua sendo prejudicado por decisões que fogem aos padrões esperados, especialmente em partidas onde a tensão é naturalmente maior, como é o caso de confrontos diretos pelo Campeonato Brasileiro. A derrota trouxe impactos imediatos para o elenco, que perdeu 2 jogadores por expulsão, José Martínez e Charles, além de contar com a suspensão de André Carrillo, que acumulou seu 3º cartão amarelo na competição. A preocupação ainda se estende a Ranieri, que saiu no primeiro tempo com um desconforto na coxa, deixando dúvidas sobre sua disponibilidade para os próximos compromissos do time. O foco técnico, que deveria ser o grande protagonista da noite, acabou ofuscado por decisões que geraram revolta entre atletas e dirigentes. Edina Alves Batista, responsável pela arbitragem, justificou cada expulsão na súmula, detalhando os lances que resultaram nos cartões vermelhos. Martínez foi punido aos 14 minutos do segundo tempo após trocar empurrões com um adversário, enquanto Charles recebeu a penalidade direta nos minutos finais após um confronto considerado violento, afastando qualquer possibilidade de dúvida sobre a medida. A forma como os lances foram interpretados gerou questionamentos não apenas da diretoria, mas também de jogadores que estavam em campo, como Hugo Souza, que deixou claro nas redes sociais que considerou a atuação da árbitra um absurdo e que o resultado da partida estava diretamente relacionado às decisões tomadas. Até mesmo o técnico Dorival Júnior reforçou essa visão, lamentando que os erros e inconsistências da arbitragem acabam roubando o protagonismo do elenco, que trabalha duro para conquistar vitórias e manter o Corinthians competitivo na tabela. A sequência de 3 vitórias consecutivas que vinha animando a torcida foi interrompida, e o time agora vê a distância para o G6 aumentar de 6 para 9 pontos, dificultando a caminhada rumo à zona de classificação para a Libertadores. A discussão sobre a arbitragem, que vem se tornando cada vez mais frequente no Brasileirão, envolve também a Comissão de Arbitragem da CBF, que reconheceu falhas em partidas recentes e estuda mudanças para profissionalizar o trabalho dos árbitros, garantindo que a cada rodada os critérios sejam aplicados de forma padronizada. Fabinho Soldado reforçou que a expectativa do Corinthians é que, mesmo que ocorram erros, eles estejam dentro de parâmetros claros e definidos, evitando interpretações divergentes no mesmo minuto da partida. Ele destacou que, sem uma definição estrutural e organizacional, toda a rodada continuará sendo marcada por reclamações e estratégias diferentes adotadas por clubes, prejudicando o andamento natural do campeonato e a experiência dos torcedores. O episódio envolvendo Charles, que inicialmente teria cumprido 2 jogos de suspensão se a arbitragem tivesse mantido a primeira advertência, mostra como a falta de clareza nas decisões pode gerar confusão e impactar o planejamento do time para os próximos jogos. A intervenção do VAR, embora tenha confirmado a agressão, não foi suficiente para resolver todas as dúvidas, deixando evidente a necessidade de critérios mais objetivos e consistentes. Paralelamente, o Corinthians também lida com questões administrativas envolvendo jogadores, como no caso de Memphis Depay, que optou por deixar o hotel luxuoso em que residia, oferecendo ajudar o clube a reduzir custos.
A decisão do atacante, ainda que voluntária, reflete a realidade financeira do clube e a necessidade de ajustes internos para equilibrar as despesas sem comprometer o desempenho em campo. O presidente Osmar Stabile detalhou que, mesmo com o contrato vigente, a mudança de residência de Depay é uma forma de colaborar com a gestão do clube, que ainda busca acordos para regularizar pendências financeiras, incluindo valores de bônus e luvas previstos no contrato de 2024. Enquanto isso, a atenção se volta para o próximo confronto do Corinthians no Campeonato Brasileiro, diante do Ceará, na Neoquímica Arena, onde o time tentará reencontrar o caminho das vitórias e recuperar pontos importantes na tabela. O clima segue tenso, mas a expectativa é que a equipe consiga superar os obstáculos, ajustar o foco e demonstrar que, independentemente das controvérsias fora de campo, dentro das quatro linhas o timão ainda tem forças para lutar e manter a competitividade. As discussões sobre arbitragem, disciplina de jogadores e planejamento financeiro revelam que o futebol é muito mais do que o que acontece em 90 minutos, envolve estratégia, gestão e tomada de decisões que podem impactar diretamente os resultados e a confiança do torcedor, que acompanha cada passo do seu clube com paixão e expectativa. Seguindo a análise da derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, é impossível não destacar o impacto que os episódios de arbitragem tiveram sobre a equipe e a comissão técnica. Cada lance passou a ser interpretado de maneira diferente, transformando decisões isoladas em discussões prolongadas que desviaram a atenção do que realmente importa dentro de campo. O Timão acabou pagando um preço alto, não apenas pelo resultado, mas também pela maneira como a partida foi conduzida e pelos desdobramentos de cada expulsão e penalidade. José Martins e Charles tiveram atuações que, sem as expulsões, poderiam ter ajudado muito o time, mas o descontrole em determinados momentos e a interpretação rigorosa da árbitra resultaram em punições que influenciam diretamente a preparação para os próximos jogos. A instabilidade gerada pelas expulsões e pelo clima tenso dentro do campo refletiu não apenas no placar, mas também na sequência da equipe no Campeonato Brasileiro. A distância para a zona de classificação para a Libertadores aumentou, e a pressão sobre jogadores e comissão técnica se tornou ainda mais evidente. Dorival Júnior, mesmo tentando manter a calma, deixou claro que a inconsistência das decisões da arbitragem tira o foco do time, que se esforça para impor seu futebol e conquistar vitórias consistentes. Cada rodada se transformou em uma batalha dupla, uma dentro das quatro linhas e outra fora, disputando por justiça e clareza. Nas decisões que, muitas vezes, têm impacto direto sobre o desempenho do elenco. O técnico enfatizou que a falta de critérios padronizados é prejudicial não apenas para o Corinthians, mas para toda a competição, já que cada árbitro passa a interpretar de maneira diferente os mesmos lances, gerando confusão, reclamações e tensão constante. Essa realidade afeta diretamente o planejamento de Dorival, que precisa ajustar o posicionamento dos jogadores, lidar com suspensões e ainda manter a moral do elenco alta diante de adversidades que não são previstas no treino. A comissão técnica e o departamento médico seguem atentos, principalmente em relação a Ranieri, que deixou o campo com um desconforto na coxa, e aos ajustes necessários para manter o time competitivo. A necessidade de decisões precisas e consistentes dentro de campo se reflete também na preparação física e tática, já que jogadores expulsos ou suspensos alteram completamente as estratégias e exigem mudanças rápidas em cada partida. Paralelamente, a situação financeira do clube e a gestão de contratos seguem sendo um desafio. O caso de Memphis Depay, que ofereceu voluntariamente reduzir custos saindo do hotel de luxo onde estava hospedado, evidencia como a responsabilidade e a colaboração dos atletas também fazem parte do dia a dia do Corinthians. A diretoria, liderada por Osmar Stabile, busca equilibrar a necessidade de cumprimento de contratos, pagamentos de pendências e a manutenção de um elenco competitivo, sem comprometer a saúde financeira do clube. A cobrança por resultados se intensifica, e cada detalhe fora do campo, seja uma decisão de arbitragem ou um ajuste administrativo, tem consequências diretas na performance do time. A torcida, sempre atenta, acompanha cada movimento, reagindo com paixão e expectativa, o que aumenta ainda mais a pressão sobre jogadores e comissão técnica. Ao olhar para frente, o foco do Corinthians se volta para o duelo com o Ceará, que acontece na Neoquímica Arena.
É a oportunidade de retomar confiança, consolidar ajustes e mostrar que, apesar das adversidades recentes, o Timão tem força e determinação para lutar pelo seu espaço na tabela. Dorival Júnior sabe que é preciso reconstruir a confiança e resgatar o protagonismo do time, para que os jogadores se sintam seguros e motivados a apresentar um futebol competitivo, sem que decisões externas ditem o ritmo da equipe. A arbitragem segue sendo um tema recorrente e sensível, mas o elenco entende que, independentemente dos fatores externos, é necessário manter a concentração e demonstrar dentro de campo a qualidade que fez do Corinthians uma das equipes mais respeitadas do Campeonato Brasileiro. A preparação segue intensa, com treinamentos voltados para corrigir erros, aprimorar movimentações e buscar soluções rápidas para lidar com desfalques temporários. O momento exige união, resiliência e disciplina, porque cada ponto perdido ou ganho influencia diretamente na busca pelo G7, meta que se mantém como objetivo real para a sequência da competição. O ambiente do clube também busca equilíbrio, conciliando discussões sobre arbitragem, planejamento financeiro e organização interna com a necessidade de resultados imediatos e consistentes. É um momento de aprendizado e ajustes, em que a torcida acompanha de perto, participando emocionalmente de cada lance, cada decisão e cada reação da equipe. A expectativa para o jogo seguinte é alta, e o Corinthians precisa transformar todo o desgaste emocional e as polêmicas recentes em motivação dentro do campo. Cada jogador entende que sua atuação é fundamental, que a disciplina e o foco são essenciais para superar adversidades e que a construção de vitórias passa pelo controle emocional e pela execução tática precisa. O Campeonato Brasileiro segue sendo uma batalha intensa, e o Timão precisa estar pronto para cada desafio, sabendo que a performance dentro das quatro linhas pode e deve superar qualquer turbulência externa. É hora de resgatar a força coletiva, reforçar a confiança nos princípios de jogo e mostrar que, mesmo diante de circunstâncias complicadas, o Corinthians mantém seu espírito competitivo e a determinação de lutar por cada ponto, por cada vitória e pela confiança de sua apaixonada torcida. Em paralelo, a torcida continua sendo peça-chave. A presença na Neoquímica Arena, o apoio durante os jogos e a cobrança por resultados são fatores que o Corinthians considera fundamentais. A relação entre clube e torcedores fortalece o espírito do time e traz motivação extra para enfrentar desafios, superar adversidades e buscar vitórias que possam consolidar a posição do Corinthians entre os melhores do Brasileirão. O foco agora está no próximo compromisso, na recuperação da equipe e na construção de um desempenho consistente, capaz de enfrentar desafios dentro e fora de campo, mostrando que, mesmo em meio a polêmicas, expulsões e dificuldades, o Corinthians busca seguir firme na competição, honrando sua história e o compromisso com a torcida, transformando frustração em motivação para as rodadas que vêm pela frente. O Corinthians também está atento à performance de rivais e possíveis mudanças na tabela, analisando jogos que podem impactar a briga por vagas na Libertadores e Sul-Americana. O planejamento estratégico não se limita ao time em campo, mas envolve avaliação de adversários, ajustes táticos e preparação para cenários que exigem respostas rápidas e decisões assertivas. Esse acompanhamento constante permite à comissão técnica preparar o elenco de forma completa, aumentando as chances de sucesso nas rodadas finais do campeonato. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima nos corredores do Parque São Jorge anda diferente. Um misto de surpresa e inquietação tomou conta de funcionários, dirigentes e torcedores após surgirem fortes rumores de que Yuri Alberto estaria de saída do Corinthians. O atacante, um dos principais nomes do elenco e ídolo recente da torcida alvinegra, estaria insatisfeito com os rumos do clube e disposto a buscar novos ares. Fontes próximas ao jogador afirmam que Yuri vem demonstrando certo desgaste interno, especialmente após uma sequência de situações que abalaram o ambiente do elenco. Conversas reservadas com representantes e pessoas ligadas ao futebol europeu reacenderam as especulações sobre uma possível transferência. Ainda não há confirmação oficial, mas o burburinho cresce a cada dia, e o silêncio da diretoria apenas alimenta a suspeita de que algo importante está acontecendo nos bastidores. Entre os torcedores, o sentimento é de incredulidade. Muitos não acreditam que o camisa 9, símbolo de entrega e raça, realmente deixaria o clube neste momento. Outros,
porém, enxergam a saída como um reflexo da crise interna que o Corinthians vem atravessando, com incertezas financeiras, trocas no comando técnico e um elenco em constante pressão. Yuri Alberto, que chegou como uma das grandes promessas do futebol brasileiro e rapidamente conquistou o coração da Fiel com gols decisivos e gestos de identificação, parece agora viver um momento de reflexão sobre seu futuro. Há quem diga que o atacante recebeu sondagens de clubes estrangeiros dispostos a investir pesado para tirá-lo do timão. Nos corredores do CT Joaquim Grava, ninguém fala abertamente sobre o assunto. O discurso é de foco no trabalho, mas o semblante dos jogadores denuncia que algo está fora do lugar. A possível saída de Yuri Alberto não seria apenas uma perda técnica, seria um golpe emocional para uma torcida que ainda vê nele um símbolo de esperança em meio à instabilidade. Enquanto a diretoria evita declarações, a torcida segura a respiração. Afinal, se o rumor se confirmar, o Corinthians pode estar prestes a perder não só um atacante, mas um pedaço importante de sua alma recente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!